Então, esse é o preferido. Esse tipo de eletrodo é o preferido pela NBR 5410. É o melhor, é o que deve ser feito. Bom, essa aqui é a primeira alternativa trazida pela NBR 5410 aí para eletrodo de aterramento. Então ela diz aqui, ó, no A, que preferencialmente o uso das próprias armaduras do concreto das fundações. Então esse é o preferido, esse tipo de eletrodo é o preferido pela NBR 5410. É o melhor, é o que deve ser feito, na verdade. Claro, mas se não puder fazer, tem algumas outras alternativas, né, caso não seja possível. Então aqui, ó, a gente tem aqui, né, a parte ali das sapatas, né, aqui as vigas, né, de aço. Pense aí, pare para pensar. Essas estruturas aqui, ó, sapata, tubulão, estaca pré-moldada, estaca Frank, né? A galera da Civil que tem mais familiaridade com isso aí. Estaca hélice contínua. Eles estão muito mais ligados ao solo do que um simples anel ao redor, que a gente vai até comentar, da edificação, tá? Então, sem falar na profundidade. Então, a área de contato com o solo é muito grande, tá? Então, por isso que a preferência é esse tipo de aterramento. No momento de uma descarga atmosférica, de uma corrente de falta, uma corrente de defeito, é muito melhor para essa corrente escoar pelo solo do que um sistema simples, né? Um anel, por exemplo. Muito melhor, ele está muito mais intimamente ligado ao solo, tá? Então aqui a gente pode ver aqui a parte da fundação, né? Aqui as estacas, de fato, muito melhor. Aí tem gente que fica se perguntando, né? Poxa, mas o concreto não é isolante? Não, é e não é. Ele seco, obviamente é. Mas você acha que no solo lá embaixo, o solo úmido, muito úmido, o concreto vai estar seco? Não vai estar seco, né? Então, o concreto ele se torna muito condutor. Ele tem um aço por dentro dele e a parte do concreto em si, da massa ali, ele se torna condutor pelo fato dele estar em contato direto com o solo muito úmido, com o solo úmido. Então ele acaba ficando, se tornando, né, um excelente condutor. Então esse é o tipo de eletrodo preferencial aí pela 5410. Tá? Então ela diz aqui, ó, ela até diz aqui, ó, ver item 6.4.1.1.9. O que é que esse item nos diz aqui? Nos casos em que a infraestrutura de aterramento da edificação for constituída pelas próprias armaduras embutidas no concreto das fundações, armaduras de aço das estacas, né, blocos de fundação e vigas baldrames, pode-se considerar que as interligações naturalmente existentes entre esses elementos são suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com características elétricas adequadas, sendo então dispensável aí qualquer medida suplementar. O que é que ele quer dizer com isso aqui nesse item? Ele quer dizer que o próprio aço ali, as amarrações do aço, pelo fato de se ter uma área muito grande, muito aço, né, aquela maçaroca enorme ali, já é suficiente para se ter um aterramento ideal, um aterramento adequado, tá? Você não precisa colocar aqui, ó, medidas pensar em medidas suplementares, né? Assim, colocação de hastes, um sistema complementar para ajudar nesse sistema aqui, esse eletrodo que é a própria fundação. Ele já é muito bom e ele já é a solução, tá? É isso que esse item aqui quer dizer, tá? Quando se tem aço, tá? Armaduras embutidas no concreto. Tem fundações que são um pouco diferentes, mas fundações, se tratando aqui de fundações com armaduras embutidas no concreto, excelente. É isso que ela quer dizer aqui nesse item. Então aqui eu até desenhei aqui essa imagem. Aqui a gente tem um edifício, por exemplo, que a gente tem a fundação, aqui as estacas. Então por que é preferível, né, se utilizar esse sistema? Porque
ele é mais profundo, tá? Vamos pensar aqui numa descarga atmosférica, tensões elevadíssimas, né? Quando a gente tem o escoamento da energia, né, dessa descarga mais para as profundezas, mais profunda, tá? O escoamento mais profundo, a gente reduz o risco aqui, ó, de surgimento de tensões de passo. A tensão de passo, ela mata. Então, a gente vê aí casos, né, de bois em fazendas. Os bois sofrem muito mais, né? Já até comentei sobre isso. Nós, seres humanos, também, nós sofremos com isso. Só que os animais sofrem muito mais. Mas, quando essa descarga ela é escoada nas profundezas, isso reduz, né? A gente consegue reduzir o risco de surgimento ou reduzir, né, esses níveis aqui de tensão de passo aqui na superfície, tá? Então, como as normas elas priorizam a segurança, né? A 5410 é uma norma que prioriza a segurança das pessoas, das instalações. Então, por isso que ela dá preferência a esse tipo de eletrodo. Você sabia que a grande maioria dos profissionais da elétrica não sabem nada sobre aterramento? Sim, e passam muita vergonha mesmo, além de estarem pondo toda a instalação elétrica e o cliente em risco. Mude essa realidade agora, torne-se de uma vez por todas um grande especialista em aterramento elétrico. Clica no link que está aqui na descrição e conheça o nosso curso completo Aterramento Elétrico Pro por dentro.